Amém, queridos? Diante desta mesa posta a nós, que o Senhor Jesus receba o teu melhor aplauso agora, amém? Porque Ele preparou isso para mim e para você nessa noite. Eu e você somos convidados de honra a nos assentarmos nessa mesa, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, amém, queridos? A graça e a paz esteja com todos, uma boa noite para todos, uma boa noite também para aqueles que estão nos vendo em casa agora, amém? Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco aqui nesse ciclo de 24 horas de oração, né? Eu estava aqui hoje à tarde orando, e eu estava assim, me deleitando na presença do Senhor com tudo que o Senhor irá fazer, né? O Senhor, Ele bradava dentro do meu coração, Mateus capítulo 7, versículo 7, e Ele dizia assim o tempo todo para mim: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Aí ainda Ele vem no versículo 8 e Ele diz assim: porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhes abrirá. Irmãos, você não faz ideia do que Deus fará diante de cada uma das orações que foram colocadas aqui. E eu ia agradecendo por aqueles que entraram às 4, agradecendo por aqueles que entraram às 6, agradecendo por aqueles que entraram às 8, às 10, à meia-noite, às 2 da manhã, às 4, e eu agradecendo porque eu imagino o que foi colocado diante de Deus. E o Senhor nos diz lá em 2 Coríntios 1:20, que para todas as promessas dele, em Cristo há um sim, e por meio de Cristo há um amém. Então, meu irmão, é certo do que aquilo que nós pedimos, nós iremos receber, amém? Nós iremos receber. Então eu agradeço e louvo a Deus pela tua vida, por ter nos ajudado mais uma vez a colocarmos esse desejo que há no nosso coração, de buscarmos ainda mais o Senhor, através dessas 24 horas de oração. Nessa noite, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, lá no Salmo de número 103, versículo 1 até o 22, nós vamos ler esse Salmo inteiro, porque é dentro dele que eu quero trabalhar um pouquinho nessa noite. Deixa eu só ver se a minha versão aqui está na NVI. Esse salmo é um salmo muito conhecido, né? Eu creio que a maioria de nós já ouvimos muito sobre ele, e nessa noite eu quero trabalhar um pouquinho sobre ele ainda, amém? Ele fala assim, versículo 1: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. Versículo 8: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados,
lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Pai, Senhor, que privilégio, Pai, que maravilhoso é estarmos na Tua presença nesta noite, diante de uma mesa tão linda como essa, posta a nós, podendo exaltar, podendo engrandecer o Teu nome, declarar com a nossa boca quão grande Tu és, Senhor, quão maravilhoso o Senhor é, Pai. Senhor, exaltar e engrandecer, adorar o Teu nome. Como é bom, Deus, como é maravilhoso. Ajuda-nos todos os dias a entendermos o benefício disso, Pai, para que possamos praticar em todo tempo e em todo lugar essa adoração ao Senhor, Pai. Mas Deus, nós estamos aqui reunidos para falar, para exaltar, engrandecer o Teu nome, mas também para ouvir a Tua direção para nós, Pai. E nesse momento, Deus, eu oro para que o Senhor venha falar conosco, Pai, para que o Senhor venha ministrar conosco, nos convencer através do Teu Espírito Santo, de coisas que nós precisamos mudar nas nossas vidas, Pai. Senhor, usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Eu me disponho mais uma vez para ser usado pelo Senhor. Meu Deus, eu não tenho capacidade alguma, eu não tenho sabedoria alguma, eu não tenho entendimento algum. Eu deixo de lado tudo isso em troca da sabedoria, da capacitação e do entendimento do Senhor sobre a minha vida. Que a unção do Senhor repouse sobre mim nesta noite, e que a minha boca seja a boca do Senhor neste lugar, e que as Tuas palavras penetrem no profundo e íntimo do coração de cada um que aqui está, e também daqueles que estão nos ouvindo em casa. O Senhor tem toda a liberdade de fazer do jeito que o Senhor quiser e da maneira que o Senhor quiser. Eu estou aqui à sua disposição, ó Deus. É o que eu peço, também é o que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Hoje nós estamos na nossa última ministração sobre o tema oração, né? Nós estamos fechando o mês, onde nós separamos para falarmos acerca desse tema oração, né? E como eu tenho feito em todos os cultos, eu quero lembrar você, mais uma vez, aquele que ora está vivo, aquele que não ora, ou ele está morrendo, ou ele já morreu, espiritualmente falando. E isso é muito sério. Por que eu tenho repetido isso? Porque isso é muito sério. Nós muitas vezes não entendemos a importância da oração, mas a oração, ela é vida, meu irmão. É vida. Se você não ora, você já está morto. Você só não entendeu isso ainda, mas você está morto. E se você hoje tem relances de que você precisa orar, ah, meu Deus, eu preciso orar, isso significa que você está num processo de morte. Você ainda não morreu, mas está caminhando para a morte.
Então é importante que você identifique isso na sua vida, para que você possa mudar isso de alguma maneira. Esse mês todo foi pregado, foi ensinado desse altar, foi dado direções, formas de você fazer isso, né, para que você possa sair deste lugar que você se encontra na oração e possa crescer e avançar em oração. Agora, essa decisão é tua, é minha, é de cada um de nós. Ninguém pode te obrigar a orar, é você que precisa entender que a oração é tudo na vida de um cristão, tudo na vida de uma pessoa, amém? E nessa noite, eu quero falar com você sobre, o tema é orando através da palavra, orando através da palavra, amém? Como eu disse, ao longo desse mês, muitas coisas foram ditas nesse altar, muitas pregações, né, foram ministradas, e eu creio que cada um de nós aqui já estamos passando por aquele processo de Romanos capítulo 12, versículo 2, onde ele diz, a renovação da nossa mente. Eu creio que muitos aqui já estão começando a entender isso, e já estão praticando a oração. Não importa se você está orando 10 minutos, não importa se você está orando 5 minutos, se você está orando 1 hora, o que importa é que você já saiu da onde você estava e começou a caminhar na direção certa. Isso é a renovação da minha mente. Eu não orava, pastor, mas hoje eu estou conseguindo pelo menos orar 5 minutinhos. Isso é um sinal de que a sua mente já está sendo renovada. E certamente, se você continuar nessa direção, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Eu não tenho dúvida disso, amém? Mas enquanto eu ouvia as ministrações aqui no altar, e enquanto eu meditava, e eu orava, e eu falava um pouco com Deus, sobre o que ministrar, buscando, sobre o que falar hoje, tantas coisas foram ditas, e inúmeras coisas foram ditas aqui, e eu dizia, Senhor, eu queria entregar algo para a igreja, mas eu queria entregar algo prático, Deus. Olha que interessante, eu comecei a dizer para Deus, eu falei, Deus, eu queria, porque nós falamos tanto sobre oração, mas eu queria, Deus, talvez uma fórmula, eu queria uma receita, não sei, Deus, eu queria alguma coisa que eu pudesse entregar aos meus irmãos, para que eles saíssem daqui com essa receita na mão, e começassem a colocar em prática isso na vida deles, e rompesse nessa área de oração, não só orar, mas orar de uma forma profunda com Deus, E enquanto eu orava, enquanto eu buscava Deus, ele me levou, a algumas coisas que Deus ministrou comigo há tempos atrás. Há tempos atrás Deus trouxe ao meu coração algumas verdades, E essas verdades, elas mudaram a minha vida de oração. Essas verdades, elas me levaram a um modo de orar diferente. Eu diria que elas avivaram as minhas orações, elas mudaram a minha percepção de orar. Porque, querido, o maior desafio de todo cristão é a oração. É a oração. E nessa noite, e eu também passei por muito tempo por esse mesmo desafio e por essa mesma dificuldade. Mas Deus, Ele me deu uma fórmula, uma maneira, aonde isso rompeu a oração na minha vida. E eu queria muito nessa noite, não como um homem perfeito, não é esse o entendimento, mas sim compartilhar algo que eu aprendi com o Senhor, com o Espírito de Deus. E eu creio que se você entender o que eu vou dizer para você nessa noite, isso também pode levar você a ter uma vida de oração completamente transformada na sua vida. Então, por favor, ouça bem. São coisas práticas que eu quero falar nessa noite, são coisas simples que eu quero falar nessa noite, para que você saia daqui entendendo a maneira com a qual
você deve orar. Pastor, mas eu não concordo com o Senhor sobre isso, eu discordo de tudo que você falou aqui. Você é livre para fazer aquilo que você quiser. O que eu estou dizendo para você é que isso, na minha vida de oração, desatou, criou coisas sobrenaturais para que eu pudesse viver em Deus. Então eu estou partilhando com você algo que eu creio que é o segredo para nós rompermos na nossa vida de oração. E nós acabamos cometendo alguns errinhos. E eu quero nessa noite, antes de falar sobre a receita do bolo, né? Eu preciso levar você para um outro lugar antes, que é muito sério e muito importante, que nós precisamos entender. Esse texto que nós acabamos de ler agora, o Salmo 103, veja, a maioria dos salmos, eles são orações que o salmista faz para Deus. Se você pegar a maioria dos salmos, eles são orações. Mas este salmo aqui, especificamente, Davi não está fazendo uma oração. Davi está pregando para ele mesmo. Davi está falando com ele mesmo. Davi está dando ordens para ele mesmo. Não é algo que está sendo dirigido para Deus. É algo que está sendo dirigido para ele mesmo. Por isso que ele começa dizendo: bendiga ao Senhor, ó minha alma. E quando nós olhamos para esse texto, eu vejo que tem duas expressões nesse texto que me chamaram a minha atenção, e eu quero que chamem a sua atenção também. Uma das expressões é: bendiga ao Senhor, ó minha alma. Essa é uma das expressões: bendiga ao Senhor, ó minha alma. E a outra expressão que ele usa nesse texto é: e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. E não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deixa eu levar você a pensar numa coisa aqui. Você acha mesmo que Davi se esqueceu da vitória que ele teve contra Golias? Você acha mesmo que Davi se esqueceu das vitórias que ele teve perante as batalhas que ele enfrentou? Não, querido. Você acha mesmo que Davi se esqueceu daquele urso que ele derrotou, daquele leão que ele enfrentou? Você acha mesmo que Davi se esqueceu daquele dia em que Samuel entra na casa de Jessé e procura por Davi e unge Davi como rei? Não, ele não se esqueceu, querido. Ele não se esqueceu de nenhuma das vitórias. Claro que ele não se esqueceu. Agora, entenda o que eu vou dizer para você. A mente de Davi não se esqueceu, mas o coração de Davi se esqueceu. E isso é profundo. E isso é muito profundo. A mente de Davi não se esqueceu de um sequer detalhe. Porque quando você olha para esse texto do Salmo 103, você vai ver que Davi está falando para ele mesmo. A mente de Davi está falando para ele mesmo nos pequenos detalhes de tudo o que Deus fez. Ele está dizendo: Davi, presta atenção, porque é Ele quem perdoou os teus pecados, e é Ele quem curou as suas doenças. Davi, presta atenção, porque foi Ele que tirou você da sepultura. Davi, presta atenção, porque foi Ele que te encheu de bens. A mente dele, ela lembrava de tudo, mas o coração dele não, querido. O coração dele não. Agora, vamos ver o que está escrito, tá dando uns cortes aí, hein? Vamos ver o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E eu queria que esse fosse na RA. Meu irmão, escute bem.
esse ponto da mensagem que eu estou pregando, eu e você temos que entender. Isso tem que ficar claro para nós, porque é por aqui que passa tudo quando a gente fala de oração. Então guarde, preste atenção nos pequenos detalhes do que vai ser dito aqui. Ele está dizendo assim, ó: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Glória a Deus. Então vamos voltar. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração do ser humano é o centro de tudo. O coração de um homem, o coração de uma mulher, ele é o centro de tudo. É dele que procedem todas as ações na minha e na sua vida. É do nosso coração que procede todas as ações na minha e na sua vida. Veja, tudo começa pela nossa mente. Tudo começa pela nossa mente e depois vai para o nosso coração. E quando vai para o nosso coração, vira-se uma ação. E aqui, queridos, é algo que eu e você precisamos ter muita atenção. E isso é real. Isso é real. Eu poderia usar inúmeros exemplos aqui. Você pode prestar atenção no que eu vou dizer para você. Você começa assim, ó. Você está tranquilo, sua vida está tranquila. Você está sossegado em casa. Aí você está sentado no sofá da sua sala. Aí passa uma propaganda na televisão. Smart TV, 18K. Ultra Mega Blaster, geração ultrapassada de não sei do que lá. Com a imagem, você praticamente vai ver o cara saindo de dentro da televisão e dando a mão para você e voltando para dentro da televisão. E aí você diz assim: uau, a sua televisão está na última parcela para pagar, acabando o carnê agora, ó, vai cair a última agora. E você diz assim: não é que eu preciso de uma dessa para mim? Rapaz, isso aqui é que está faltando aqui em casa, cara. E você começa a pensar. E o Satanás é tão Satanás, ele é tão endemoniado, ele é tão encapetado, que ele faz questão de começar a fazer passar na sua casa, na televisão, propaganda só dessa televisão. E aí você começa até a pensar assim: mas não é de Deus mesmo, cara? E como Deus quer me abençoar? Ele já está até mandando propaganda para mim, uma atrás da outra. Isso é um sinal do céu para mim, glória a Deus, aleluia. Passa-se 1, 2 semanas, adivinha o que acontece? Lá na tela da minha parede, lá na parede da minha casa, nós temos uma TV nova. Assim, querido, também acontece com o pecado. Ninguém acorda pela manhã dizendo assim: eu vou matar fulano. Ninguém acorda pela manhã dizendo assim: eu vou cometer adultério. Ninguém acorda pela manhã fazendo isso. Isso começa aqui. E a partir do momento que você vai alimentando isso aqui dentro da tua mente, a tendência disso é descer para o teu coração. E quando desceu para o teu coração, vira adultério, vira assassinato. Pode ter certeza, meu irmão. É disso que eu estou te falando. Você vai alimentando isso na sua mente. É a mesma coisa, você começa assim: eu vou separar, eu vou largar da minha família, e eu vou fazer isso, e eu vou largar do meu emprego. E você vai pensando em coisas que são absurdas. Aquilo vai sendo alimentado. E quando você nem percebe, aquilo sai da sua mente e desce para o seu coração. E quando desceu para o teu coração, já era. Aconteceu. Aconteceu. Parece loucura o que eu estou te dizendo, querido, mas não é. Isso pode ser muito ruim. Por que pode ser muito ruim? Porque é do meu coração que procedem todas as coisas. Então, o pecado, por exemplo, ele sempre vai começar numa cobiça dos olhos.
O pecado sempre vai começar num desejo oculto que vai começar a atuar na tua mente. E se você permitir que ele desça para o teu coração, ele vai ser algo que vai acontecer de fato na tua vida. Então isso pode ser muito ruim como um pecado, mas isso também pode ser muito bom. Então existem coisas que não pode sair da tua mente e ir para o teu coração. Mas existem coisas que precisam sair da tua mente e ir para o teu coração. E é sobre isso que eu quero que você entenda nessa noite. É sobre as coisas que tem que sair da tua mente e entrar no teu coração. Porque quando entrar no teu coração, adivinha o que vai acontecer, meu irmão? Puf, vai virar uma ação. Há tempos atrás, eu preguei uma mensagem aqui sobre fé. E eu falava da fé natural e da fé sobrenatural. E a fé natural é aquela que você tem na sua mente. Mas a fé sobrenatural é aquela que está no seu coração. E quando a fé está no seu coração, nada mais te impede de viver o milagre de Deus. Mas enquanto a fé estiver aqui no teu racional, não adianta, querido. É por isso que eu e você não conseguimos tomar posse de milagres na nossa vida, porque muitas vezes está aqui, no natural. Por exemplo, nós vamos usar um exemplo aqui agora que o Silvano falou na quarta-feira. Ele foi orar pelo velhinho lá. Quando ele chegou lá para orar pelo velhinho lá, o que aconteceu? A fé natural que ele levou com ele lá, ela falou na mente dele: isso aí já foi, filho. Vamos abençoar e despachar, que esse aqui já era, né? Por quê? Porque a mente dele, e a minha e a sua mente, quando nós olhamos para determinadas coisas, queridos, não tem jeito. É por isso que nós não podemos permitir que a nossa mente tome a frente. Quem tem que tomar a nossa frente? O nosso coração. Talvez o que faltou para o Silvano era entrar naquela sala com o coração dele cheio do quê, meu irmão? Diga: da palavra de Deus. Porque se ele arrancou Lázaro de dentro de uma sepultura, hoje ele arranca esse velho de cima dessa cama e sai voando daqui. Hoje ele sai. Hoje ele sai. Hoje ele sai. Então, queridos, eu e você precisamos entender que a oração que fica no meu e no seu pensamento, ela não traz mudança nenhuma para a nossa vida. Ela só é uma informação. E o que eu quero que você entenda nessa noite, e eu quero, esses vasos de flor, eles às vezes me impedem de dar uma andada aqui, né? Mas amém. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que existe algo muito prático, e eu quero ser o mais prático possível para levar você nessa noite para viver algumas coisas no âmbito de oração que são muito mais profundo do que você pode imaginar. Então eu falei para Deus: Deus, qual que é a receita? Qual é a receita que eu vou ter que usar? O que eu vou falar para esses irmãos aqui, que eles vão viver essa vida deles de oração através da palavra? E Deus trouxe para mim, e eu quero que você guarde aí, os que estiverem anotando, o primeiro ingrediente dessa receita de bolo, se você estiver anotando aí. Primeiro ingrediente: 2 kg de sal grosso. Misericórdia, essa aqui é uma outra receita. Perdão, irmãos. Essa aqui é uma outra receita. Aleluia. Brincadeira. Primeiro ingrediente: quando você for orar, presta bem atenção. Quando você for orar, a primeira coisa que você vai fazer não é orar. Quando você for orar, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua Bíblia e você vai ler a palavra de Deus. Aliás, pensando nesse negócio de ler a palavra de Deus, eu acho que eu tenho tempo hoje, né? Até que tem, até que não tem, mas eu vou contar uma historinha aqui, legal, uma historinha bacana. Talvez alguns já ouviram, outros não. Certa vez, um pastor de uma igreja, né, foi convidado para jantar na casa de um casal, de uma família.
né? A família quis honrar o pastor e chamou o pastor e falou: pastor, vamos jantar na nossa casa hoje, né? E o pastor então, né, foi jantar na casa daquela família, e aquela família, aquela mulher disse: olha, o pastor vai vir aí, então nós vamos honrá-lo. E ela decidiu então pegar talheres de ouro, ela tinha lá uns talheres de ouro, e ela pegou os talheres de ouro, colocou os talheres de ouro na mesa, colocou o melhor prato, preparou a melhor mesa, e aquele pastor, né, ele chegou lá naquela casa, e ele se sentou, e ele jantou, e foi maravilhoso, e ele se levantou e foi embora para casa. E aí aquela irmã foi recolher as coisas, tudo bonitinho, né? Mas ela notou que não tinha um garfo e uma faca de ouro do faqueiro. E ela falou para o marido dela: o pastor roubou a faca e o garfo. Meu marido, o pastor roubou a nossa faca e o nosso garfo. Ele disse: não é possível, mulher, mas jamais. Você acha que o pastor ia roubar o faca? Roubou, estou te falando. Ele roubou. Não está aqui, ó. Eu já procurei em tudo, já olhei por todo lugar, mas o garfo e a faca não está aqui. E queridos, ficou por ali, e o pastor continuou servindo, e a igreja continuou andando. Um ano depois, aquela irmã decidiu novamente convidar o pastor para ir almoçar na casa dela. E ela convida o pastor, e ela prepara a mesa, e coloca novamente talheres de ouro novamente para servir ao pastor, mas ela não se aguentava. E ela disse: hoje eu vou resolver essa história. E ela pegou e falou assim, antes de começarem a comer, ela falou: pastor, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. O senhor levou embora o senhor levou embora o garfo e a faca de ouro da gente? Ele falou: não, minha querida irmã, eu escondi dentro da Bíblia sua, ali no armário. Eu só escondi dentro da tua Bíblia, que estava ali no armário. Um ano depois, está entendendo aí? A palavra de Deus não foi nos dada para enfeitar o armário da nossa casa. A palavra de Deus não foi nos dada para que você coloque debaixo do seu braço e ande para cima e para baixo aí dizendo que é crente. A palavra de Deus nos foi dada para ser lida, relida e relida e relida novamente, e mais uma vez, até o último dia que você estiver vivo nessa terra. Isso é a palavra de Deus. Não adianta você ter uma Bíblia, mas não saber para que usar. E é isso que eu e você precisamos entender. Então, quando eu for ler, o que eu tenho que fazer, pastor? Ingrediente número 1, não é o sal grosso, é ler a palavra. Agora, olha o que a palavra de Deus fala em Romanos 15:4. Você é louco, a hora voa nesse lugar. O senhor tem algum problema comigo? O senhor precisa dar uma travada no relógio aí, porque senão eu não consigo entregar o que eu tenho que entregar. Por favor, Deus, por favor. Romanos 15:4, amém? Olha o que a palavra de Deus diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa experiência. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos lá, o pessoal, a garota da projeção aí no bate-bola aí. Aleluia. Glória a Deus. Toda a Escritura. Agora vamos lá, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vou acabar com ela, coitada, né? 2 Timóteo 3. Isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Versículo 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Agora Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
através da leitura da palavra, escute isso, através da leitura da palavra, você vai encher a sua mente, e consequentemente, você já vai estar pregando para o seu coração. Pastor, então você está querendo dizer para mim que antes de você orar, você pega a Bíblia e você lê a Bíblia? Sim. Por que eu leio a Bíblia? Porque Davi, ele estava se preparando para orar no Salmo 103. O que Davi estava fazendo é se preparando para orar. Então ele estava dizendo para ele: Davi, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Davi, que o teu coração bendiga ao Senhor, Davi. Davi, não se esqueça, Davi, de nenhum dos feitos dele, de tudo que ele fez para você. Meu irmão, quando eu e você vamos orar, quantos aqui lembram dos feitos de Deus? Das maravilhas de Deus, dos livramentos de Deus, dos milagres de Deus. Quando você vai orar, você nem sequer lembra, porque o seu coração se esquece, o meu coração se esquece. Por isso que eu e você temos que entender isso. Então o primeiro ingrediente quando você vai orar, para você ter uma oração eficaz, é ler a palavra. Ler a palavra. Diga, na hora que eu for orar, primeiro eu preciso ler a Bíblia. Agora, pastor, o que eu vou ler na Bíblia? Números. Josué, filho de Num, irmão de Tiago, Pedro, Paulo, José, Naftali, Tchuloluli, Meroroni, Nodononá, Nananá, Ianá, Dabidão, que passou pelo Rio Jordão, que não sei o que lá, aleluia. O que vai gerar isso no seu coração, irmão? 10 minutos depois está assim, ó. Você tem que ler coisas que vão mexer com o teu coração. Cada um de nós temos versículos bíblicos que mexem com o nosso coração. Cada um de nós temos palavras de Deus que é rema para nós, que quando você lê, aquilo salta das páginas da Bíblia e pula dentro do teu coração. Amém? Olha que interessante. Segundo ingrediente, depois que eu li a palavra, o que eu faço? E esse é o lugar que eu preciso me deter um pouquinho mais com você. Eu preciso meditar nessa palavra. Diga, meditar. Meu irmão, depois que você leu a Bíblia, você precisa meditar naquilo que você leu. Olha o que Salmo 1, versículo 1 e 2 diz. Salmo 1 e 2. Felizes são aqueles, a minha está na NTLH, tá? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Versículo 2: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Olha outro versículo, Josué capítulo 1, versículo 8. Essa daqui eu queria na corrigida e fiel. Não sei se você tem aí, corrigida e fiel. Acho que não tem, né? A minha versão aqui, ó, vou andar aqui. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando você medita na palavra de Deus, você está tirando a palavra da sua mente e trazendo a palavra para o seu. Quando eu começo a meditar na palavra que eu acabei de ler, eu estou tirando ela do meu intelecto e eu estou trazendo ela para o meu coração, para que aqui dentro ela se torne uma verdade, ela exploda como uma verdade. Agora, o que é meditar? Meditar é pensar sobre. O que é meditar? Meditar é refletir sobre o que a palavra está falando. Meditar também é ser convencido pela verdade que ali está escrito. Meditar é lembrar o seu coração.
Então, o processo de meditar na palavra é o processo mais importante. Por que ele é o processo mais importante? Porque ele é a única forma de você tirar a palavra da mente e trazê-la para o seu coração. Meu irmão, se Deus falar no seu coração, vai, ninguém te segura mais. Se Deus falar para você, sobe num prédio agora, pula, você pula. Agora, o seu intelecto não. Porque você com o seu intelecto, você vai falar, não faz sentido, como é que eu vou pular daqui? Eu vou cair lá embaixo, eu vou morrer. Não, isso aqui não faz sentido. Como é que eu vou pedir para Deus me curar, se a minha mente está dizendo que eu já estou morto? Como é que eu vou pedir para Deus curar alguém, se a minha mente já está dizendo que não tem cura? Como é que eu vou pedir para Deus um milagre, se a minha mente não crê no milagre? Esse é o meu problema e o seu problema. Nós vamos entrar na presença de Deus só crendo com a mente. E você não entra na presença de Deus crendo com a mente. Você entra crendo com o coração, querido. E para entrar crendo com o coração, você tem que meditar. Davi está o tempo todo ali, se preparando. Cara, ele escreve um salmo inteiro para se preparar, para orar. Vem cá, campeão, deixa eu te falar uma coisa. Bendiga ao Senhor o teu coração. Vem cá, bonitão, deixa eu te lembrar de uma coisa. Foi Ele que te livrou dos teus pecados, mas também foi Ele que curou você das tuas doenças. Vem cá, bonitão, deixa eu te lembrar de uma outra coisa. Foi Ele que te tirou da sepultura. Foi Ele que tirou você de lá. E se Ele fez isso na sua vida, Ele pode fazer muito mais. Então agora, com essa certeza no seu coração, você vai entrar na presença de Deus. É com essa certeza no seu coração. Meu irmão, entenda o que eu estou te dizendo. Na semana passada, eu falei para você 3 versículos. E eu quero compartilhar aqui com você algumas coisas que eu preciso, compartilhar, que são muito importantes para nós. Por exemplo, quando você vai se achegar na presença de Deus, muitos de nós temos os nossos pecados, muitos de nós temos os nossos erros, muitos de nós cometemos as nossas falhas, e quando nós vamos nos achegar na presença de Deus, nós já nos achegamos como condenados, como julgados, como excluídos, nós nem sabemos como falar com Deus. Agora, quando você lê um versículo como esse aqui, Romanos 8, 38 e 39. Quando você lê um versículo como esse, olha o que está escrito nele. Porque estou certo e convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vai chegar diante de Deus, Satanás vai estar ali. Quem você é, ô pecador? É a hora de você encher o teu coração com essa palavra. Mas Romanos está dizendo que nada, ninguém, nem poder nenhum me separará do amor de Deus. Então se eu estou aqui, Ele também está aqui, porque Ele me ama. Irmãos, tem coisas que eu e você temos que entender. Querido, se você começar a se preparar para orar, começando a se encher da palavra de Deus, eu poderia dizer inúmeras coisas aqui, mas deixa eu entrar, por exemplo, num outro texto aqui. Olha quando você entra na presença de Deus, guarda essa daqui. Esse texto, irmãos, ele é tremendo, eu choro todo dia quando eu leio ele ao ler. Olha o que ele está dizendo lá, Lamentações 3, 22 e 23. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Lamentações 3, 22 e 23. Glória a Deus. Eu não sei qual que é a minha versão que está aqui, Thalita, mas ele diz assim, graças ao grande amor do Senhor, é que não sou consumido. Aí ele vira e fala,
Pois as suas misericórdias são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Meu irmão, olha o que Deus está dizendo aqui. Graças ao grande amor do Senhor, é que eu e você não somos consumidos. Eu fico olhando e dizendo: Deus, que amor é esse, Pai? Porque eu tinha que ser consumido, mas é o teu amor que não permite. E ainda o Senhor diz que por causa desse amor, o Senhor renovará a misericórdia do Senhor sobre mim. Isso te leva a orar com um outro coração, com um outro entendimento, querido. Olha outro texto lindo, quando nós vamos pedir para Deus, por exemplo, a provisão do Senhor. Eu tenho tanta coisa aqui que... Olha que texto lindo, põe para nós aí, Salmos 104, 14 e 15. Você quer pedir para Deus provisão? Você precisa da provisão de Deus para você? Olha o que ele está dizendo aí: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Olha o que ele diz também, Filipenses 4:19. Eu vou ir lendo aqui, vocês vão acompanhando aí. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Meu irmão, o que ele está dizendo aqui? Ele não suprirá parte, ele não suprirá alguma coisa, ele suprirá todas as vossas necessidades. Então, quando você for orar, diga a Deus: o Senhor diz na tua palavra que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Então eu tomo posse, Deus, que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades hoje, em nome de Jesus. Olha, eu vou mais, olha aqui, Salmo 37:25, fui jovem e agora sou velho, porém nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, o seu cajado e a sua vara me protegerá. Sabe quando Satanás se levanta com crente assim? Nunca, porque ele se levanta para cair. Agora, quando eu vamos perante ao Senhor e você, ai papaizinho, meu irmão, isso aqui é espada, e a espada serve para guerra. Se levanta e usa a espada. Vem, Satanás, vem contra mim, vem com desânimo, vem com palavras, e eu vou contra você com o meu Deus e as promessas dele para mim e para minha casa. Sabe, querido, você precisa entender, se você não se encher da palavra, se a palavra não for verdade dentro de você, não vai acontecer. A sua oração não vai romper. Olha que coisa tremenda. Esse aqui é demais, né? Quando você quer pedir para Deus proteção, você vai pedir para Deus proteção? Olha que coisa tremenda. Isaías 41:10. Irmãos, eu poderia ficar lendo para você aqui a noite inteira a palavra de Deus. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmo 23, mesmo que você ande por um vale de treva e de morte, não tema perigo algum, porque o Senhor estará com você, e a vara dele, o cajado dele, vai te proteger.
Outra coisa que eu e você precisamos aprender, quando nós formos ler a Bíblia, muitos de nós não entendemos. Aí eu não sei, eu tenho um professor de português em casa, tem professor aí. Mas eu creio que você precisa ler a Bíblia na primeira pessoa do singular. Amém? Tá tudo certo aí? Glória a Deus. Eu estudei isso a semana inteira para falar, para não arrumar confusão aqui. Brincadeira. Olha só o que a palavra... Quando eu leio a Bíblia, quando eu declaro a Bíblia para mim, presta bem atenção nesse texto. Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele me cobrirá com as suas penas, e sob as asas dele eu encontrarei refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo protetor. Eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu simplesmente olharei e verei o castigo do ímpio. Nenhum mal atingirá, desgraça nenhuma chegará na minha casa, porque aos teus anjos o Senhor dará ordens ao meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as suas mãos eles me segurarão, para que eu não tropece em pedra alguma. Eu pisarei o leão e pisarei a cobra, eu pisotearei o leão e a serpente venenosa. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Quando você entende isso, você diz assim: Deus, ladrão nenhum passa por aquele portão hoje, mas pode vir armado até os dentes, porque o exército de anjos do Senhor já está lá na porta, porque a tua palavra diz: contra a minha casa mal nenhum virá, doença nenhuma chegará, ninguém tocará nos meus. Agora, se você não toma posse da palavra, você parece um gatinho. Papai, se der para o Senhor, assim, quiser proteger a minha casa e não deixar que o bandido entre lá. O que Salmo 91 está dizendo aqui, meu irmão? Não é se o Senhor quiser. Ele está dizendo que Ele dá ordens aos anjos dele, ao teu respeito. Medite na palavra, se encha da palavra. Meu irmão, eu tenho me enchido disso. A palavra tem enchido meu coração. E quando eu vou orar, meu irmão, é diferente. Olha aqui o que ele está dizendo. Isaías 43, 2. Ai, Deus. (43, 2). Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Meu irmão, você está entendendo o que ele está dizendo aqui? É o que nós ouvimos há dias atrás. Ô Daniel, vem cá. Você vai descer lá e você vai entrar na cova. E vai ter uns leãozinhos esperando você lá. E eu imagino o Daniel descendo. Ai, coitado desses leões hoje. Eu não sei se eu vou comer eles. Coitado. Eles que orem a Deus para não comer vivo eles. Porque eles não tocam em mim. Não pensa você que ele desceu, que ele entrou na cova. Ai meu Deus, não. Ele sabia quem é que estava com ele. Ele sabia que a palavra de Deus estava dizendo que o Senhor, a fidelidade do Senhor era o escudo dele. E ele estava declarando: o Senhor é o meu escudo, a sua fidelidade é o meu escudo, e nada me atingirá. Ainda que eu ande pelo vale de treva e de morte, eu não vou temer nada. É isso que tem faltado para nós, queridos. É por isso que a minha e a sua vida de oração não rompe.
Porque nós não tomamos autoridade do que a palavra de Deus nos diz. Nós não tomamos. Nós ficamos presos a coisas de nossos pensamentos. Mas você viu o que aconteceu? Vai orar. Foi orar. O irmão foi orar. Antes dele orar, ele pega as principais notícias. O Irã levantou um ataque e desgraçou com os Estados Unidos, e a guerra está chegando no Brasil. Aí ele vai orar. Oi, papai, meu Deus do céu, ai, Jesus. Querido, passa a mão na tua Bíblia. Para de procurar notícia do mundo e vai procurar notícia do céu, querido. Você é crente. Crente não fica atrás de notícia do mundo, não, ele fica atrás de notícia do céu. Crente se enche de coisa do céu e não de coisa da terra. Crente não está preocupado com a economia aqui da terra, não, porque o sustento dele não vem da mão do homem, vem da mão do Senhor. E ainda que essa economia vá para o buraco, o nosso Deus há de suprir todas as nossas necessidades, porque Ele prometeu em Filipenses 2,19. Ele prometeu, não fui eu, foi Ele. É só você ir diante dele e falar: o Senhor Deus prometeu que o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades, Pai, em Cristo Jesus. Quantas vezes você vai orar com o seu celular? Quantas vezes você vai orar com a sua mente, com o seu intelecto, mas o seu coração nem se lembra do que Deus fez por você, dos milagres que Deus fez, das maravilhas que Deus realizou? Se isso aconteceu com Davi, pode acreditar, acontece comigo e com você o tempo todo. Se eu perguntar para você hoje, quantas coisas Deus já fez na sua vida, quantas você vai lembrar? Talvez a sua mente vai lembrar, mas o seu coração nem sequer lembra mais. Sabe o que Deus fez na minha vida e os milagres que Deus fez na minha vida? Se eu me esquecer deles, irmãos, certamente eu não vou conseguir viver tudo o que Deus tem para mim. E é por isso que Deus está dizendo para mim o tempo todo: vá na minha palavra e lembre de tudo o que eu fiz na sua vida, filho. Nós precisamos, queridos, primeiro eu preciso ler a palavra. Depois que eu ler a palavra, aí eu vou entrar num processo de meditação daquela palavra. Eu vou tirar aquela palavra da minha mente e vou trazer aquela palavra para o meu coração. Olha que coisa tremenda, querido, que eu acabei de falar aqui agora. Marcos 11:24. Meu irmão, essas palavras, cara, é para você dar bicuda na cama, quebrar a canela, estourar a mesa, eu não sei o que você vai fazer. Depois você pede para Deus te dar um quarto novo, eu não sei, fecha a porta, moe a porta, eu não sei o que você vai fazer dentro do seu quarto, mas é para sair uma revolução dali de dentro. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Olha 4 versículos para você aqui, querido. Portanto, eu lhes digo, Jesus está afirmando aqui está escrito em vermelho na Bíblia, não está escrito em preto, é em vermelho. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes... Isso tem que ser uma verdade dentro do teu coração, meu irmão. Quando você for entrar para orar, isso tem que estar cravado no teu peito. É a mesma coisa de você chegar sabendo que você tem R$1.000 na conta bancária e você vai enfiar o cartão lá, vai apertar o número 1000 e vai sair 1000. É a mesma coisa quando você entra na presença de Deus com essa certeza e essa convicção. Você pode ter certeza, a bênção já é tua. Olha aqui, Jeremias 29:12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu, quem vai te ouvir, meu irmão? O pastor Rogério? É Deus, querido. Quando você entra no seu quarto e você passa a clamar, você passa a orar, Ele está dizendo com a boca dele: eu os ouvirei, nenhuma das tuas orações ficam sem ser ouvidas. Por que você não ora? Porque talvez essa verdade não está dentro do teu peito, porque se ela estiver, tudo na sua vida hoje você ora. Qualquer coisa, você precisa de alguma coisa, você fala: me dá 10 minutinhos que eu preciso resolver um problema. Opa!
Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, resolve essa situação para mim no meu trabalho, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu preciso que o Senhor faça essa obra, porque a Tua palavra diz isso. Um crente que crê nesse tipo de palavra, a vida dele é assim. Ele não é aquele cara que anda por aí para lá. Hoje o dia vai ser ruim mesmo. Para preparar. Agora acabou tudo aqui. Não, querido. João 14, 13 e 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tudo, cara. Tudo, meu irmão. Sabe por que você não ora? Porque você não crê com o seu coração nessa verdade. Esse é o grande problema. Você crê com a sua mente, mas não com o seu coração. Está aqui, só no intelecto. Você conhece o versículo, mas ele não é uma verdade dentro do teu peito. E enquanto ele não for uma verdade dentro do teu peito, ele não vai acontecer na tua vida, querido. Escute o que eu estou te dizendo. Escute o que eu estou te dizendo. Olha um outro texto. Mateus, como eu falei no começo, Mateus 7, 7 e 8. Mateus 7, 7 e 8. Isso. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, todo aquele que bate. Aí versículo 8, ele ainda testifica, no versículo 8, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Entende, querido? Se você não for orar com essas verdades no teu coração, você não consegue orar. Mas se você for orar com essas verdades no teu coração, você não ora meia hora. Você ora horas e você nem percebe o quanto você orou. Você nem dá conta do quanto você orou, porque essas verdades, elas vão saltando dentro de você de uma forma muito profunda. Tem um outro versículo na Bíblia que eu acho lindo, né? Tremendo mesmo, né? Mais um para terminar aqui. 2 Coríntios 1:20. Aleluia. Esse também é para estourar, né? 2 Coríntios 1:20. É que eu não avisei ela, irmãos. Eu falei para ela que eu ia judiar dela hoje, por isso que está meio embolado aí. Eu não tinha passado antes para ela isso. Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus não é morte, é sim. Você é crente? Então dá um glória aí. Meu Deus, meu Pai, eu fico imaginando Deus olhando do céu e falando, como é que eu vou fazer milagre no meio desse povo? Eles não creem nem que eles estão vivos. Respira, faz assim, irmão. Isso, a misericórdia do Senhor se renovou sobre você hoje, viu, querido? Foi Ele que renovou, não foi você não, foi Ele que te deu a chance de viver mais um dia. E Ele quer que essas coisas mudem na sua vida. Irmãos, parece que nós não somos crente. Tem hora que eu vejo que se vai na igreja do Assembleano, ele já está dando bicuda nas cadeiras. Nós não precisamos chegar nesse nível, mas também nós não precisamos ficar nesse ambiente de velório. Nós precisamos tomar posse de palavras como essa. O que a palavra de Deus está dizendo que em Cristo, as promessas de Deus, e tudo que eu li aqui agora foi o quê? Promessa, meu irmão. Ele falou para mim que ninguém vai roubar minha casa. Eu quero ver um ladrão chegar no portão. Eu quero ver ele chegar no portão. Se o anjo não desembanha a espada e não põe para correr, velho. Eu queria ver.
Eu queria ver ele meter a escada no muro e tentar subir o muro, para ver se ele não tomava um rodo do anjo e não caía no chão. E eu ainda ri dele. Aê! Eu vou ler para você Salmo 91, bonitão, para você ver o que Deus está falando aqui. Irmãos, tem praga rodando para todo lado aí. Tem enfermidade para todo lado aí, e eu e você não declaramos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, as promessas de Deus. É por isso que nós estamos vivendo assim. Satanás tem deitado e rolado sobre nós, e nós como crentes não entendemos isso. Porque hoje eu quero que você saia daqui com esse entendimento. Mas pastor, vai ser difícil para mim, pastor, porque eu tenho 5, 10 minutos de oração. O senhor falou um monte de versículo bíblico aqui. Eu sei. Cada um de nós temos um tempo na nossa vida. Eu não estou aqui para debater de tempo. O que eu estou dizendo para você é: pegue um versículo que queime dentro do teu coração. Aquele que você lê e queima dentro de você. Aquele que você lê e você se sente um Davi diante de Golias, que você fala: pode vir, porque hoje eu vou romper, porque hoje eu vou estourar, porque vai acontecer. É esse versículo antes de você orar. É só um versículo. Se você puder usar 3 ou 4, amém. Mas talvez você possa usar um. Use aquele um, coloque em prática aquele um, que ele seja um rema na sua vida, que ele seja uma verdade revelada por Deus. Salmo 32:8, a Bíblia diz assim, não precisa projetar não, Thalita. A Bíblia diz assim: Ele nos ensinará e nos instruirá no caminho que nós devemos andar. Ele nos instruirá. Então eu e você temos uma promessa, que o Espírito de Deus vai nos ensinar e nos instruir no caminho que nós devemos andar. Por que nós estamos batendo cabeça? Porque nós não pedimos para Ele ainda: Espírito Santo, conforme a Tua palavra, me instrui e me ensina no caminho que eu tenho que andar, porque eu tenho andado errante. Mas não é isso que acontece. Amém? Então, depois que você meditou na palavra, querido, escute isso: orar sem meditar na palavra é orar com a mente cheia, mas com o coração vazio. Orar sem meditar na palavra é orar com a mente cheia, mas com o seu coração vazio. Sua mente está cheia de informação, mas o seu coração está vazio. E o seu coração tem que estar cheio, meu irmão, cheio da palavra de Deus. Aí depois que você estiver com o seu coração cheio, aí então você vai para o terceiro ingrediente: orar. Orar. Primeiro eu leio a Bíblia, segundo eu medito nela, terceiro eu oro. Primeiro, eu encho a minha mente com a informação. Segundo, eu tiro da minha mente e trago para o meu coração. Terceiro, eu oro. Faça isso e você vai ver se a sua vida de oração não terá uma revolução a partir daqui. Eu como a Bíblia se isso não acontecer na tua vida. Por quê? Porque eu estou dizendo de coisas que Deus falou comigo, e isso mudou a minha vida de oração. Mudou a minha vida de oração. E eu poderia falar sobre pecado, o tempo não me permite, mas existem bases bíblicas sobre pecado. Por exemplo, o Salmo 51, quando você começa a ler o Salmo 51, quando você vê Davi confessando ali, olha o que ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus. Vai no versículo 10, eu acho, Thalita, para mim, por favor. Olha lá: cria em mim um coração puro. Tem uma versão que fala assim: cria em mim um coração sincero. O que é um coração sincero, meu irmão? É um coração que naquela hora ali você começa a colocar para fora os pecados que você comete, declarando, dando nome a eles, um após o outro. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. 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 Olha o versículo 11, põe no 11.
Não me lances fora, olha lá, não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Mais um. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. A partir dali, o Senhor vai começar a restaurar a tua vida, perdoando os teus pecados, mas você faz isso com uma certeza no teu coração. E qual é a certeza, querido? Diga: a palavra de Deus. É a palavra, querido. É a palavra. Meu irmão, nunca mais entre no teu quarto e feche a porta sem levar com você a palavra de Deus. Um versículo bíblico que seja, mas leve, mas escolha aquele que fala com você, escolha aquele que mexe com você, escolha aquele que você está precisando. Talvez hoje seja finança, talvez seja proteção, talvez seja saúde. Olha o que eu falei aqui no Salmo 103:3, Ele perdoa os teus pecados e cura as tuas doenças. Senhor, o Senhor está falando na tua palavra. Eu quero, Senhor. Eu quero a minha cura. Entende, meu irmão? Eu tentei ser o mais... Eu poderia passar aqui muito tempo, porque eu tinha muita coisa para falar desse assunto, mas eu não tenho mais o que fazer. Então, guarde essa receita. Guarde essa receita. Primeiro eu leio a palavra, e eu encho a minha mente com a palavra. Segundo, eu medito na palavra, tirando ela da minha mente e trazendo ela para o meu coração. Terceiro, eu oro. Aí eu oro. Eu não chego orando, porque eu preciso que o meu coração se lembre das coisas que Deus fez por mim. Querido, eu queria convidar os irmãos para estarem vindo, né? Eu queria que o César, a Lia, o Arnaldo, o pastor Arnaldo, Renata, Tunico, Sueli estivessem vindo aqui à frente. Mas eu queria ler um versículo aqui, um texto aqui. Quando você for orar, por exemplo, talvez para agradecer a Deus, olha esse texto aqui que eu vou dizer para você aqui agora. Como eu disse, eu vou ler ele, não na tradução que ele está colocado lá, mas eu quero ler como eu leio, por exemplo, quando eu estou na minha casa, quando eu estou diante da presença de Deus. Olha o que ele fala, Isaías 53, olha o que ele fala: ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim, ele era como alguém que nós não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele, e também desprezávamos ele. No entanto, era o meu sofrimento que ele estava carregando, era a minha dor que ele estava suportando, e eu pensava que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, e que Deus estava maltratando e ferindo ele. Porém, ele estava sofrendo por causa dos meus pecados, estava sendo castigado por causa das minhas maldades. Eu sou curado pelo castigo que ele sofreu, eu sou sarado pelo ferimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que eu merecia. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha que a sua lã é cortada. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, ele foi morto por causa dos meus pecados. Entende, meu irmão? Quando você lê dos nossos,
você passa para os outros, mas não, foi por causa foi por causa do meu pecado, foi por causa das minhas maldades que ele foi castigado. Ele se entregou voluntariamente na cruz, querido, porque eu e você merecíamos estar lá, mas ele levantou a mão e disse: Pai, eu vou no lugar deles, e pelas minhas pisaduras, pelas minhas feridas, todos eles serão sarados. E se hoje nós todos aqui temos vida e a temos em abundância, foi porque o Senhor Jesus pagou um alto preço por mim e por você. E se isso não é o suficiente para eu e você bradarmos e darmos glórias a Ele, o que mais nós precisamos para agradecer, exaltar e louvar a Ele, meu irmão? O que mais você precisa? O que mais? Uma mesa posta, um homem esmagado, humilhado, cuspido, judiado, não é o suficiente para nós nos posicionarmos e o adorarmos profundamente, com alegria e gratidão em nosso coração. É essa verdade que precisa penetrar no nosso coração. Isso aqui não é um ato simbólico religioso, não, nós estamos aqui lembrando de um homem que foi pregado numa cruz vivo, por amor a mim e a você, por um homem que me ama e te ama tanto, que decidiu não ver você sofrer, e sofreu no meu e no seu lugar. E quando você pegar na sua mão esse cálice, esse pão e esse suco de uva, o pegue com algo precioso e valoroso. É a vida de Cristo derramada por mim e por você na cruz do Calvário. Sabe o que nos impede de vivermos tudo que Deus tem para nós? É a religião, querido. A religião te leva a servir a Deus, para ser aprovado por Deus. Mas o Evangelho, não. Ele te leva a servir a Deus, porque você entendeu o que Ele fez por você na cruz do Calvário. E eu e você precisamos entender isso. Nada que eu e você façamos nessa terra, nós seremos aprovados por Deus, porque não é por obras, é pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós somos salvos. Nós estamos aqui pela graça. É pela graça. Agradeça a Ele pela graça. Agradeça a Ele por essa infinita graça, por essa misericórdia que é renovada sobre nós todas as manhãs. Senhor, nesta noite, Tu és o pão da vida. Tu és o pão da vida, Pai. Nesta noite, que essas palavras elas entrem no coração dos Teus filhos como flechas. Senhor, que a partir de hoje, cada homem, cada mulher que ouve essa mensagem, ele viverá um avivamento pessoal na vida dele. Eu profetizo isso, Deus. Um avivamento pessoal. Eles serão visitados por Ti, Senhor, nos quartos da casa deles, porque o coração deles estará cheio da Tua palavra, Pai. Homens e mulheres que meditam dia e noite na Tua palavra, que acordam pensando na Tua palavra e dormem pensando na Tua palavra, Pai. Espírito Santo, ei, o Senhor me disse: filho, peça e receberá, busque e encontrará, bata e lhe será aberto. Senhor, debaixo dessa palavra, com base nessa palavra, nesta noite, eu afirmo que o avivamento virá sobre cada homem e cada mulher que está dentro desse ambiente hoje, Pai. Eu profetizo um avivamento pessoal na vida de cada homem e de cada mulher que está dentro desse ambiente. E você que está em casa me ouvindo agora, a mão do Senhor se estenderá e tocará em você aí na tua casa,
e você receberá aí na tua casa uma porção desse avivamento, uma porção dessa presença de Deus, dessa glória de Deus. E você viverá o sobrenatural do Senhor aí aonde você está, e não importa aonde você está, o Senhor já está aí com você. Feche os teus olhos, querido.